Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós te colocamos na Tua presença para agradecer ao Senhor, Pai amado, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, para louvar e exaltar o Teu nome, estudar a Tua palavra e aprender cada vez mais de Ti, que é manso e humilde de coração. Damos graças, meu Deus, pela semana que nos deu. Damos graças, Pai, por todo o livramento que nós temos concedido, Pai. E nesse momento eu peço, Deus querido, que abençoa grandemente todos nós que estamos, também por aqueles que não puderam chegar até aqui, que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida dos teus filhos, aonde quer que esteja neste momento. Damos graças, Pai amado, também por nesse momento ler a Tua palavra. Peço, meu Deus, que Teu Espírito Santo coloque em cada coração aqui, que está aqui presente, meu Deus, a Tua palavra, e que possa me usar como instrumento de bênção para a Tua igreja que aqui está. E nós possamos aqui renovado e edificado por Ti. Eu oro e eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. E eu já convido os irmãos a abrir a palavra no livro de Juízes. Juízes capítulo 10, que diz a palavra de Deus assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e andaram e adoraram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria e os de Sidom, de Moabe, e dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, neste mesmo ano, esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante 18 anos, oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos contra ti, deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: Quando os egípcios, os amorreus, e os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os moanitas oprimiu vocês, e vocês clamaram a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Nós pecamos, faze-nos tudo o que te parecer bem, mas, por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram ao Senhor. E eles já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Até aqui só, irmão. Pode se assentar. Deus, Ele não ama o pecado. Mas Deus, Ele ama o pecador. Porque o pecado, ele é abominável aos olhos de Deus. O pecado nos separa de Deus. E isso é a pura verdade. Mas esse texto, irmão, ele nos mostra como nós romper esta barreira. Esse texto nos mostra como romper esta barreira e reiniciar novamente o nosso relacionamento com o nosso Deus. A primeira parte do processo inclui confissão. Quando confessamos a Deus, ou seja, quando contamos a Deus o que fizemos de errado. E lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessar o pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda
a nossa injustiça. Isso é a forma com que nós podemos reiniciar o nosso relacionamento com o nosso Deus, de nós voltarmos novamente na presença de Deus, de nós caminharmos novamente com o Senhor Jesus. E a segunda parte é o arrependimento, ou seja, afastar-se dos erros que foi cometido. Assim como os israelitas, eles confessaram que haviam adorado outros deuses. Quando o irmão volta aqui no versículo 10, nós vemos aqui na palavra de Deus que ele nos diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalim, ou seja, outros deuses. É quando nós confessamos o nosso Deus e chegamos, falamos, colocamos diante de Deus aquilo que fizemos de errado. Então, eles haviam adorado Deus estranho, livraram-se dos deuses e passaram a servir somente o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Porque, irmão, a não confissão de pecado, ela resulta na tentativa de nós esconder-se de Deus. Nós temos o exemplo de Adão e Eva no Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 7, Gênesis 3, a partir do versículo 7, olha o que diz a palavra de Deus aqui. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus o chamou, o homem, ele perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Isso é o que resulta, irmão, o pecado. Ele faz com que a pessoa, ou seja, o ser humano, ele não se apresente a Deus. Ele se esconda de Deus. E nós, irmão, muitas vezes achamos incapaz também de nós apresentarmos a Deus, de nós chegarmos a Deus. Porque o pecado, ele faz essa separação entre o homem e Deus. Mas a questão reside, irmão, no fato de que é impossível esconder algo de Deus. E a Bíblia, ela nos afirma que tudo é conhecido diante do Senhor Jesus. Mesmo o que pensamos e dizemos secretamente. Em Hebreus, se os irmãos quiserem aí abrir comigo a palavra de Deus, Hebreus, no capítulo 4, Hebreus 4, o versículo é o 13. Hebreus 4, versículo 13, diz assim: e não há criatura que não seja manifesto na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele que temos que prestar conta.
Nada é encoberto aos olhos de Deus. Deus conhece, Deus sabe o que estamos pensando, Deus sabe aquilo que estamos falando, muitas vezes secretamente. E todos nós vamos ainda prestar conta a Deus daquilo que pensamos, daquilo que falamos secretamente. Deus está vendo, Deus está sondando também os nossos corações. E nós vamos prestar conta ao nosso Deus. E nada, meus queridos irmãos, é mais pesado e destrutivo do que o pecado. Nada é mais pesado e destrutivo do que o pecado. Mas nós, muitas vezes, nós não compreendemos este peso do pecado. Às vezes, nós não compreendemos a destruição, a separação que o pecado faz entre nós e o nosso Deus. Até que nós sentimos o peso esmagador que o pecado coloca em nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, isso nós nunca sentimos a destruição que o pecado faz. O que o pecado causa enquanto nós não sentimos esse peso esmagador em nosso relacionamento com o nosso Deus. Não percebemos como é destrutivo até depararmos com o muro que ele coloca entre Deus e nós. E aqui em Isaías, no capítulo 59, Isaías 59, o versículo é o 2. 59, 2 diz assim: mas a iniquidade de vocês faz separação entre você e o seu Deus. E o pecado que vocês cometem levam a esconder-se o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Isso é o muro que o pecado ele coloca entre o ser humano e Deus. E a palavra de Deus nos mostra tão claramente que Deus, ele não ouve ao pecador. Quando a palavra de Deus que ouvidos estão tapados para não ouvir o nosso pedido, lá em João capítulo 9, no versículo 31, diz assim: Deus não ouve a pecador, mas aquele que é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Ou seja, quantas vezes você se colocou diante de Deus em oração e Deus não respondeu às suas orações? Aí você comenta, diz: por que Deus não ouviu as minhas orações? A minha oração não passou do teto. Nós costumamos usar essa palavra, até mesmo questionar contra Deus. Porque no momento da dificuldade, da luta que nós enfrentamos, dos problemas do nosso dia a dia, nós costumamos se colocar diante de Deus e orar a Deus. Mas se nós não estamos em plena comunhão com Deus, se nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós não recebemos de Deus aquilo que nós estamos pedindo. Nós não recebemos do Senhor aquilo que nós estamos clamando a Ele. É preciso uma conversão, é preciso um arrependimento, é preciso chegar diante de Deus e pedir a Deus misericórdia por o momento que muitas vezes estamos passando, por o momento que nós desviamos da presença de Deus, momento que nós não caminhamos com o Senhor, momento que nós queremos resolver algo do nosso próprio jeito e esquecemos de se apresentar a Deus, de nós colocar diante de Deus, de nós clamar a Deus e pedir a Deus por misericórdia sobre a nossa vida. É necessário que haja um arrependimento para que a nossa caminhada seja ela na luz da palavra de Deus, como diz no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. É nessa luz que nós devemos andar.
É nessa luz que nós devemos caminhar, é nessa claridade da palavra de Deus que nós devemos viver no nosso dia a dia, para que tenhamos sempre essa comunhão com Deus, para que não haja essa barreira que impede o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. É necessário que nós tenhamos, irmão, essa comunhão. E a palavra diz que, mas como os israelitas, que está aqui no versículo 16, ou melhor, do versículo 15 em diante, diz assim: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos, faze-nos tudo o que parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão da desgraça de Israel. Palavra muito forte essa palavra, desgraça de Israel. Mas era a vida que eles viviam longe da presença de Deus. É a vida que eles viviam afastados-se da presença do Senhor Jesus. Mas assim como os israelitas vivenciaram, nada é mais libertador e maravilhoso do que a compaixão do Senhor Jesus. É algo extraordinariamente, irmão, maravilhoso para a nossa vida. É quando nós olhamos para nós e nós vemos que nós estamos recebendo do Senhor essa graça, essa liberdade. É maravilhoso quando nós fazemos uma autoavaliação na nossa vida, assim como Paulo disse para o povo de Corinto, lá em Coríntios 11, versículo 28, diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Claro que Paulo estava se referindo à Santa Ceia naquele momento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Então é necessário que nós venhamos examinar nós mesmos, como que nós estamos na presença de Deus, como que eu estou vivendo como servo de Deus, como aquele que diz que professa que adora o Senhor Jesus. Qual é a minha caminhada com o nosso Pai Celestial? É necessário que eu faça uma autoavaliação, é necessário que todos nós venhamos fazer esta autoavaliação sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada cristã com Cristo, para que nós venhamos então receber também essa liberdade, ser liberto da garra do inimigo, ser liberto de vício, ser liberto de algo que é abominável aos olhos do Senhor Jesus. Quando nós se colocamos na presença de Deus, certamente nós recebemos essa liberdade e nós recebemos também a maravilhosa graça de Deus para a nossa vida. E a graça de Deus é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que nós recebemos do Senhor Jesus quando nós andamos na presença de Deus, quando nós caminhamos na presença do Senhor Jesus, como nós estudamos hoje na palavra de Deus pela manhã, com a nossa irmã Deise, falando do mudanismo, mas aquele que obedece a Deus, paga seu preço sim, irmão, de ser cristão, mas a coroa está reservada, as pedrinhas, como ela falou, nós recebemos quando terminarmos, quando passarmos desta vida para outra. Então, ser cristão é viver alegre, é viver feliz e receber do Senhor Jesus esta graça maravilhosa. Mas ao confessarmos o nosso pecado, nós não estamos dizendo nada a Deus que Ele já não conheça. A nós chegarmos a confessar ao Senhor, nós não estamos falando nada a Deus que Ele já não saiba o que está acontecendo com nós. E nós podemos fazer uma pergunta para nós mesmos, né, irmão? Por que, se Deus sabe tudo, por que nós temos que falar com Deus? Por que nós precisamos se apresentar a Deus, se Deus já sabe a luta que eu estou passando? Se Deus já sabe o problema que eu estou enfrentando? Irmãos, Deus, Ele quer que nós também sejamos cientes do nosso erro, cientes do nosso pecado, ciente da luta que nós enfrentamos, mas Ele quer que nós chegamos até Ele, porque nós dependemos do Senhor Jesus. Nós dependemos dEle. Tudo na nossa vida depende de Deus. Lá em Tiago 4, versículo 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus,
que Ele se chegará a vós. É necessário que nós chegamos até Deus, clamemos a Deus, se prostremos diante de Deus, que eles então venham ao nosso encontro, que Deus venha nos socorrer, que Deus venha trazer a nós, muitas vezes, a vitória que nós precisamos, a bênção que nós estamos buscando na presença do nosso Deus. Chegai vós a Deus, que Ele se chegará a vós. E lá em Mateus 6,33, versículo bastante conhecido, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, busque primeiro o reino de Deus, obedeça a Deus, viva na presença do Pai Celestial, receba do Senhor os mais maravilhosos privilégios que você precisa, a cura que você precisa, a restauração que você precisa, seja ela qual for na área da sua vida. E lá o versículo complementa dizendo assim: e as demais coisas serão acrescentadas. Nada falta para você, se você buscar primeiramente o reino de Deus. E lá em Jeremias 33 diz: clama a mim, que responder-te-ei. Ou seja, não deixe que diante, o Senhor sabe os meus problemas, o Senhor conhece a minha luta, o Senhor sabe a minha dificuldade, Ele sabe sim, mas Ele quer que você clame a Ele, porque você, eu, todos nós dependemos somente do Senhor Jesus. Ele quer que você certifique dos seus pecados e esteja pronto a afastar-se dele. Quando os discípulos levaram aquela mulher que foi apanhada em adultério na presença do Senhor Jesus, eles chegaram: Senhor, apanhamos essa aqui adultério. Mas na lei de Moisés diz que tem que apedrejar, tem que matar essa mulher, né? E o Senhor o que diz? O Senhor olhou para ele e disse assim: olha, se nenhum de vocês tem pecado, pode tirar a primeira pedra. E Jesus, diz o texto, que estava escrevendo com o dedo na areia. A mulher estava ali, os acusadores se retiraram. Jesus pegou, falou para a mulher: cadê seus acusadores? Ela falou: foram embora, Senhor. E ele falou: então nem eu vou te acusar também. Vá e não peque mais, disse Jesus. Jesus, ele disse para mim também, e disse para a igreja que aqui está: certifique do seu pecado, peça perdão a Deus e afaste dele. Fazendo assim, nós recebemos também a maravilhosa graça e a compaixão do nosso Pai Celestial. Amém, irmãos? Que Deus então nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus coloque em nossos corações a cada dia mais fé, cada dia mais discernimento, cada dia mais humildade, para nós verdadeiramente receber do Senhor Jesus essa graça maravilhosa. Essa graça maravilhosa do perdão, essa graça maravilhosa da salvação e essa graça maravilhosa de viver uma vida eterna servindo e adorando o nosso Pai Celestial por toda a eternidade. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, irmão, nesse momento. Eterno poderoso Deus, te damos graças, Senhor, por mais este momento que passamos aqui. Por mais, Senhor, esse culto de louvor e adoração que pudemos prestar a Ti. Pedimos, Pai amado, que esta palavra, Senhor, não venha cair no esquecimento, mas que possamos viver esta palavra a cada dia da nossa vida, Senhor. E que possamos, Pai amado, sair daqui renovado e edificado pelo Teu Espírito Santo e assim testificarmos do Teu amor, do Teu carinho e a Tua misericórdia e a salvação que há em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por todos que chegaram e também por todos os nossos visitantes. Que Teu Espírito Santo fale aos corações dos Teus filhos, que possa ouvir as orações dos Teus filhos e que eles possam, Pai amado, sentir o desejo de retornar aqui para junto nós louvar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Eu peço essas bênçãos, já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus.